Desde o princípio tu já estavas lá. Sempre foi o centro e a promessa de tudo que eu precisava. Eu tinha pecado em mim, mas tu te fizeste pecado para me livrar. Eu não te merecia, mas tomaste minha mão e me levaste a um lugar de amor que eu jamais ousei imaginar. Tu és digno de receber toda a honra, glória, poder e majestade. Eu só quero te exaltar, Jesus, por tudo que és. Lindo é o teu olhar, suave é o teu toque, doce é o teu perfume. És o meu lugar de conforto, onde minha alma encontra prazer em estar. Imerecida graça, mas tão adorável amor. Meu amado Jesus, não há outro como tu, o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Então, desde o princípio, Jesus ele sempre esteve no centro da palavra. Eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Porque eu tô lendo o Antigo Testamento agora. Como eu já falei nos outros vídeos anteriores, eu comecei esse ano e estava no propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Comecei lendo o Novo Testamento por Mateus, e o Novo Testamento ele vem para anunciar o nome de Jesus. Ele nos anuncia o nosso Salvador. Mas agora eu já comecei o Antigo Testamento. Nesse momento eu estou lendo Ezequiel, mas o que eu vi desde Gênesis é Jesus. E é uma coisa, para quem é recém-convertido, eu não sou uma recém-convertida, mas para quem é recém-convertido, é uma coisa que a gente não imagina. O que a gente sabe no Novo Testamento é que Jesus está no Novo Testamento. Ele é anunciado. Mas no Antigo Testamento a gente não imagina encontrar Jesus, mas ele é o centro da palavra também lá no Antigo Testamento. Ele está centralizado de Gênesis até final, Malaquias. Ele está sendo anunciado desde lá como promessa vindoura. Então, o que eu quero falar nesse vídeo é Jesus como centro. Não é só da Bíblia, ele é o centro da história, da criação, da salvação e de toda a nossa existência. Então, tudo aponta para ele. Desde sempre tudo aponta para ele. O Novo Testamento ele vem para anunciar, Jesus vem para nos anunciar todas as promessas de salvação, todo o caminho. Ele se anuncia como o caminho, como a verdade, como a vida, como tudo. Mas o Antigo Testamento está nos mostrando ele como promessa vindoura. Então, tudo está nos mostrando ele. Atos 4:12 já nos diz que não há salvação em mais nenhum outro. Tudo está nos mostrando ele na Bíblia. Só que a pergunta é: se ele é o centro da palavra, por que tantas vezes a gente deixa de colocar ele no centro da nossa vida? Por que a gente deixa de colocar ele no centro da nossa vida? E o principal, por que a gente deixa de colocar ele no centro da nossa pregação? Jesus veio para anunciar o Evangelho, o novo de tudo que Deus estava nos apontando no Antigo Testamento. Mas quando ele foi, ele nos deixou uma tarefa. Ele pediu para que a gente fosse e anunciasse e espalhasse o Evangelho para as pessoas, mas espalhasse como ele nos deixou. E a gente sai agora e anuncia o Evangelho, mas parece que a gente tem medo de falar a verdade que está no Evangelho. Porque quando a gente anuncia o Evangelho não é uma coisa suave, a gente tenta suavizar, parece, o Evangelho. A palavra é simples, pura e direta. O único caminho é Jesus. Mas a gente fica tentando buscar estratégias que tiram esse foco.
Então, discursos mais leves, talvez, discursos, formas de deixar as pessoas confortáveis dentro daquele evangelho. O evangelho é isso, é Jesus. A gente tenta fazer as pessoas se sentirem, tentarem se encaixar, na verdade não, a gente tenta, quando nós mesmos vamos buscar o evangelho no início, assim, a gente tenta fazer o evangelho se encaixar dentro da nossa vida. De como é a nossa vida no mundo, a gente tenta fazer o evangelho se encaixar na nossa vida, sem que a gente precise renunciar e tirar as coisas da nossa vida do jeito que a nossa vida tá, porque a nossa vida tá confortável do jeito que tá. E aí a gente tenta pegar o evangelho e tenta encaixar ele do jeito que dá, porque a gente não quer se desfazer das coisas. Mas a gente esquece de uma coisa extremamente importante. O evangelho não é sobre conforto da nossa vida daquele jeito que ela tá. O evangelho é sobre cruz. A palavra é clara. Mateus 16:24 nos diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Por que é que a gente tenta trocar a palavra e fazer as pessoas se sentirem confortáveis dentro do evangelho? A palavra é sobre renunciar. Em diversos momentos dentro da palavra, Jesus confronta as pessoas e diz: então deixa tudo e me segue. Deixa tudo e me segue. Tem a parábola do jovem rico, que ele pede para venda tudo, então, venda tudo e vem comigo. E o jovem se entristece e não vai. Mas a palavra é sobre isso. Se você quer seguir Jesus, você vai deixar tudo para trás e vai seguir ele. Então, por que é que a gente muda as coisas? A cruz não é sobre conforto, não para nós. A cruz é renúncia, é morte para a carne. Para seguir Jesus, a gente deixa tudo para trás, tudo da nossa carne. A gente encontra muitas coisas no mundo, a gente coloca muitas coisas na nossa vida, porque enquanto a gente está no mundo, a gente encaixa as coisas do mundo na nossa vida, ok? Mas quando a gente encontra com Jesus, aí a coisa muda. Ele pede para que a gente deixe essas coisas para trás, porque essas coisas não se encaixam com ele. Uma coisa não fecha com a outra. A cruz é sobre deixar as coisas para trás. É como ele fez. Ele veio para nos dar salvação. Ele tomou sobre si pecados que não faziam parte da vida dele. Ele não tinha pecado. Ele pegou os nossos pecados. Ele era puro. Nós éramos pecadores. Nós tínhamos pecado. Ele não tinha pecado, ele pegou sobre si os nossos pecados. A palavra é a cruz. Então, quando ele diz: se você quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga, é renúncia. Porque ele fez um sacrifício muito grande por nós. Ele só pede que a gente deixe essas coisas para trás, porque essas coisas não se encaixam junto com ele. Então, por que é que quando a gente vai pregar sobre a mensagem, a gente tenta fazer as pessoas se sentirem confortáveis? Por que é que a gente tenta fazer o evangelho se encaixar na nossa vida? Não é sobre isso. Então, se a gente realmente tá tentando fazer isso, tá tentando encontrar estratégias para convencer as pessoas, estratégias mundanas, estratégias seculares, estratégias, qualquer estratégia aqui para convencer as pessoas sobre o evangelho, eu sinto muito. Vai parecer forte, mas é a verdade. A gente não entendeu o evangelho. A palavra é simples. É renúncia. É morte da carne. É deixar para trás. Só que é justamente nessa morte que a gente encontra a vida nele. Gente, não é o evangelho que precisa ser adaptado para caber na nossa vida.
ou no mundo. O Evangelho não muda. O Evangelho não é adaptado para nós. É a gente que precisa mudar para fazer parte disso. A gente precisa mudar para caber aqui. A gente precisa mudar para ir lá com ele. Isso sim. Então nós precisamos nos curvar diante dele, porque nele é que está a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Foi isso que ele nos disse. Então, a verdade maior também é que não tem nenhuma estratégia humana vai ter poder suficiente, vai ter poder suficiente para convencer alguém, nenhuma pessoa, sobre o Evangelho. O único que tem poder de convencimento é o Espírito Santo. E isso está lá em João 16:8. Só ele vai poder convencer alguém. Nós passamos a mensagem. E é por isso que, antes de qualquer palavra minha aqui também, eu venho com temor do Senhor dizer isso para vocês. Qualquer palavra minha tá aqui diante da palavra. O Espírito Santo vem para convencer. Eu venho para passar o que está na palavra. O Espírito Santo convence. Porque é isso é a verdade. Não tem estratégia. O nome é Jesus, a palavra aponta para ele e o Espírito Santo convence. Não existe estratégia. Essa é a verdade, esse é o caminho e nele está a vida. Quem quer ir após ele, nega a si mesmo, toma sua cruz e segue ele. Então, o que a gente precisa lembrar é isso. Sempre foi ele, sempre será ele, sempre. Então, se Jesus é o centro da palavra, ele precisa ser o centro do nosso coração, ele precisa ser o centro da nossa vida, ele precisa ser o centro de tudo. E ele precisa ser o centro da nossa mensagem antes de qualquer coisa. A gente precisa ter muito temor a isso, a gente precisa obedecer a essa mensagem. A gente precisa ter temor a essa mensagem, porque é isso que a palavra nos diz. Eu tenho muito temor dessa mensagem, dessa palavra, porque ela é tudo pra mim. Ela é meu guia e eu sei o que ela fez na minha vida e o que ela continua fazendo dia após dia e o que ele faz por mim, o que ele faz na minha vida. Eu sei o que ele faz e como ele me conforta todos os dias. Quando uma pessoa ou qualquer pessoa me deixa de lado, eu sei onde eu posso encontrar conforto. Eu sei. Então, é isso. Quando ele é o centro, tudo encontra o seu lugar. Que você possa encontrar o seu lugar também. Que você se lembre que essa é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Que o Senhor encontre um trono no seu coração. Amém.